Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 9. Todos acharam? Amém? Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei a Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor, fala, o Senhor, fala com fé, o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios a ouvissem. Eu fiquei livre da boca do leão. Deus está te livrando da boca do leão. Versículo 18: e o Senhor me livrará de toda a má obra. Guarda-me e guardar-me-á para o seu reino celestial. Você está sendo guardado por Ele. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém? Pode sentar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é Espírito, ela é vida. E sabemos que somente o Teu Espírito pode produzir em nós cura, restauração e os milagres que precisamos. Ó Deus, em nome de Jesus, o maior milagre, Senhor, que o Senhor nos tem dado, Senhor, é o ministério da reconciliação. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Senhor. Fomos reconciliados na morte e no sacrifício do Senhor Jesus. Nós te agradecemos pela eternidade. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, plantou no nosso coração e nos deu o direito, ó Deus, de chegar, ó Deus, com confiança no trono da graça. E hoje nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos abençoe na revelação daquilo que é o Teu propósito para essa noite. Que o nome do Senhor seja glorificado em todas as coisas. Amém. Amém. Quantos já conheciam esse texto? Levanta a mão. Quem esteve aqui há 2 domingos atrás? 2 domingos? Não, domingo passado, né, pastor? Domingo retrasado, né? Domingo retrasado, 2 domingos, tá certo. Às vezes a cabeça não pensa, assim a gente, né, vai falando. O pastor esteve falando um pouco a respeito da vida de Paulo e de Timóteo e trouxe uma mensagem ao nosso coração. Quem lembra? Então vamos tentar aqui ser um pouco rápido na explanação dessa palavra, mas eu creio que você está quente aí já. Amém? E está crente. Amém? Paulo, né, um dos discípulos do Senhor Jesus, para você conhecer um pouco da história dele, você vai lá para o livro de Atos, se eu não me engano, no capítulo 7, né, você vai vendo ali que o começo da trajetória de Paulo com relação aos cristãos não é um começo muito bom, né, porque é o começo, né, onde ele se volta para os cristãos da época, aqueles primeiros discípulos, né. Se você vai olhar para a história, você vai ver que ele começa a perseguir o povo de Deus. Quantos aqui passaram em algum momento ou de repente estão vivendo alguma perseguição? Levanta a mão e os pés assim, né? Na verdade, irmãos, a perseguição, na verdade, ela vai existir na vida do cristão o tempo todo. E o próprio Senhor Jesus, né, já alertou a gente, sim ou não? Ele falou que nós vamos ter aflições desse mundo, mas que a gente, para ter bom ânimo, né? Nele nós encontramos a paz que precisamos para suportar as aflições. Glória a Deus, maravilha. Paulo também, ele tem esse encontro com o Senhor, no capítulo 9, ele está indo lá perseguir os cristãos, tinha buscado cartas para matar os cristãos, no capítulo 9, se eu não me engano, e ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Olha só que bênção, né? Ele se encontra com Jesus. Quem conhece a história? Vai dando glória aí, gente. Ele se encontra com Jesus, e todo homem que se encontra com Jesus tem a vida mudada. Glória a Deus. Você teve a sua vida mudada, transformada. Aí você não fala com muita convicção, porque você olha para você e fala, tem muita coisa para mudar ainda. Glória a Deus. Amém? O cristão verdadeiro é assim, amém, gente?
Cristão que sabe que precisa passar todos os dias pela mão do Senhor, para ser, lapidado por Ele. Quando você tem esse entendimento, se torna mais fácil a sua caminhada. Agora, quando você resiste, o que a Bíblia diz? Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. E eu sei que existe um povo humilde aqui, amém? Que está nas mãos do Senhor, glória a Deus por isso. E é interessante que nesse processo todo de perseguição, ele se encontra com o Senhor, e ali Deus traz uma revelação para ele de que ele era uma pedra preciosa, de que ele era uma joia preciosa, e Deus já havia estabelecido para a vida dele um propósito. Deus estabeleceu para a sua vida um propósito, amém? Todo ser humano, quando você se dá por gente, você fica pensando no que você vai ser, sim ou não? Não é assim quando a gente é criança, está lá na primeira série ainda, 7 anos, 7 anos da primeira série, agora bagunçou tudo, já não sei mais. 7 anos da primeira série, aí as meninas, elas já nascem com o desejo de casar. Tem alguém aqui com desejo de casar? Segura aí, irmã, calma, vai dar tudo certo. Não é assim? A mulher, ela nasce e aí ela já tem aquele lance de brincar com a bonequinha, de ser mamãe, não é verdade? E o homem, o homem viaja, Aí o homem quer ser piloto de avião, jogador de futebol, Só coisa boa, que dá dinheiro, não é verdade? Coisa assim bacana. E o homem vai tendo esse seu projeto de vida pessoal sendo construído ao longo da sua história, E é interessante que muitas vezes parece que todo o nosso caminhar rumo a esse propósito do nosso coração segundo a nossa vontade, parece que ele não acontece. Ou talvez parece que a caminhada se torna um pouco mais distante, porque nós não nos encontramos, na verdade, no nosso caminho. E Deus, de alguma maneira, vai sempre intervindo na história do homem com o propósito de levá-lo ao cumprimento da sua palavra e da sua vontade na sua vida. Glória a Deus. Por isso você se encontrou com Jesus, para Ele trazer sentido ao teu propósito de vida. Amém? Para você não ficar frustrado a vida inteira. E hoje você está aqui servindo a Jesus. Amém? O teu propósito é servir a Jesus e ser um instrumento dEle para levar o amor dEle adiante. Glória a Deus, Ele pode contar com você? Paulo tinha no seu coração o propósito de destruir os cristãos. Deus tinha o propósito na vida dele, amém? De passar de um homem perseguidor a ser perseguido. Que contraditório, Alguém que perseguia, passou agora a ser perseguido. E Jesus havia alertado ele, e ele não fugiu da raia. Não fugiu da luta, não fugiu da batalha. Jesus falou: olha, você vai ser perseguido por causa do meu nome, por pregar o meu nome, por levar a minha boa palavra. Então a perseguição que eu perguntei, quem passa, para você levantar as mãos e os pés, está tudo certo, amém? Você se identifica aí ou não? Então olha para você e fala: meu irmão, se consola aí que vai dar tudo certo. Essa perseguição, você não vai passar dela sozinho não, Jesus vai estar sempre com você, te dando o livramento necessário que você precisa. Porque a fala do apóstolo Paulo é no final da sua trajetória, no final da sua história. E no final da vida dele, ele começa a ter ali a compreensão de que o que verdadeiramente importa na vida do ser humano. Nós vivemos a nossa vida numa busca constante por uma realização, por uma vontade, por um desejo pessoal, e nós muitas vezes não nos realizamos, sim ou não? E aí nós não encontramos sentido para a nossa vida. E Paulo, depois desse encontro, ele encontra o real motivo da sua vida e o real propósito da vida dele, diante do Senhor Jesus. Ele tem muito claro que ele foi chamado pelo Senhor para pregar as boas novas e fazer as obras que Jesus fez, levar o evangelho a quem precisava ouvir. E quantas vezes nós nos pegamos no nosso dia a dia como cristãos e vemos na nossa vida e vamos fazendo uma retrospectiva da nossa história e vamos percebendo que nem sempre nós temos uma boa palavra para alguém, não é verdade? Porque na verdade o nosso coração está marcado com uma infinidade de más notícias, de problemas e de aflições que vão esmagando a nossa fé. No domingo eu falei aqui, no domingo à noite, a respeito das tempestades. Quem estava aqui no domingo à noite? Porque as tempestades, elas vêm justamente para provar o nosso caráter e a nossa confiança, se nós estamos confiando de fato em Deus ou não, se temos a nossa plena convicção de que Ele cuida de nós em meio às tempestades. E a tentativa de Deus em mostrar para nós que Ele tem a maior preocupação em nos abençoar na nossa história. O desejo de Deus é fazer com que a sua palavra se cumpra na nossa vida.
O problema maior aqui é quando nós obedecemos ou desobedecemos. Se nós obedecemos, Ele fará com que a sua palavra se cumpra na nossa história. Você crê nisso? Da mesma forma, quando nós somos desobedientes à sua palavra, naturalmente, meu irmão, Deus vai cumprir a palavra dEle. Mesmo que nós desobedeçamos a sua palavra. Mesmo que a gente viva com o coração ali intenso na direção de ir contra a vontade de Deus, contra a direção de Deus. O importante é que Deus vai cumprir a sua palavra, querendo eu ou não, ou você ou não. Sabia disso? Porque muitas vezes nós fugimos do propósito de Deus, porque não somos obedientes. Ou talvez porque a palavra que Deus está nos dando, está trazendo para o nosso coração, não é muito aquilo que eu gostaria que fosse. Por isso que nós vivemos esse dilema de encontrar frustrações no meio do caminho. Porque nós temos uma tendência natural de querer ouvir somente o que a gente quer ouvir. Não é verdade? E às vezes a gente aqui, né, irmãos, estamos aqui pregando, falando, levando vocês a ler alguns textos, a confrontar a vida de vocês com a verdade da palavra, que gera e deve gerar na nossa vida transformação. Porque o Evangelho, o Evangelho verdadeiro, quando ele é anunciado, ele gera transformação na vida do ser humano. O maior desejo de Deus para mim e para você é que a sua vida seja transformada. E que você viva o seu dia a dia, de glória em glória, de vitória em vitória. Mas para isso você precisa se permitir ser moldado pela palavra de Deus. Aí é que está o negócio. Porque ser moldado pela palavra de Deus implica em a gente viver uma vida de renúncia, como esse homem viveu. A história do apóstolo Paulo, se você for discorrer lá no livro de Atos, você vai ver alguns feitos, né? Eu vou falar só algumas coisas aqui para você compreender um pouco da história referente a esse processo, depois que ele teve um encontro com o Senhor no capítulo 9 de Atos. Lá em Atos mesmo está escrito que ele foi apedrejado lá em Tessalônica, né? Ele foi tido como morto, ficou lá fingindo de morto. Por quê? Porque ele está anunciando o Evangelho, amém? Olha só o que ele vive. Lá em Filipos, ele foi preso e açoitado. Lá na Galácia ele foi perseguido pelos judeus mais uma vez. Em Atenas ele foi chamado de tagarela. Conhece alguém que fala muito? Ele foi chamado de tagarela. Passou por muitas dores, sofreu 3 naufrágios. As línguas enrolam-se da glória a Deus. Sofreu perseguições, passou fome, ficou nu, foi preso. Na primeira vez em que ele foi preso, ficou lá em Roma, lá numa prisão domiciliar. Aí estava numa casa, ainda tinha um cafezinho para ele, ainda tinha umas coisas boas lá, né? Mas agora, meu irmão, quando acontece esse cenário, ele está preso no reinado do Nero II, quando levanta-se no meio do povo de Israel uma grande perseguição novamente. Só que a prisão que ele está agora não é uma prisão domiciliar, onde ele tinha acesso às pessoas e as pessoas podiam visitá-lo e podiam ter com ele, de maneira muito fácil, mais acessível. Agora ele está preso numa masmorra, um lugar que era frio, não entrava a luz do sol. Você imagina aí comigo, aquelas prisão gelada, e está se aproximando o inverno. Paulo começa a mostrar para nós que o que realmente importa na nossa história não é vivermos a nossa vida reclamando a respeito daquilo que nós passamos ou deixamos de viver, ou o que nós não vivemos ainda. Ele mostra para nós o que importa são outras coisas, que fazem toda a diferença na vida do homem e da mulher. Amém? Sabe o que verdadeiramente importa na minha vida e na sua? Não são as prisões que passamos, os naufrágios que passamos, não são as perseguições, as calúnias que nós sofremos na nossa vida. O que importa agora é o que ele fala para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Não é isso que nós lemos no versículo 9? Procura vir ter comigo depressa. Porque ele começa a trazer agora uma lista de algumas pessoas que o abandonaram. Meu irmão, nós muitas vezes estamos sofrendo pelo abandono mesmo, pelo descaso de muitas pessoas ao longo da nossa caminhada, e isso faz parte da história da humanidade. Nós não somos vítimas, as únicas vítimas do abandono, da rejeição, da traição. Vários homens e mulheres, e o próprio Cristo viveu essa mesma realidade na sua vida. Os próprios discípulos, só para você ter uma ideia, no pior momento da vida de Jesus, quando ele vai lá orar e pede para os discípulos orarem com ele,
Quando Jesus volta na primeira oportunidade, vê os 3 discípulos mais chegados dele, mais próximos dele, fazendo o quê? Roncando, puxando o mau sono. Jesus mesmo viveu essa realidade do abandono. Olha, agora que eu preciso que alguém esteja orando comigo, cheguei, os caras estão dormindo. Que decepção, não é, gente? Não é verdade? Na segunda tentativa, Jesus deu a oportunidade para os caras, não deu? Ó, é o seguinte, eu vou voltar lá, vou orar mais um pouquinho. Vocês ficam aqui e vigiam comigo, oram um pouquinho comigo. O que aconteceu, irmãos? Imagina a decepção de Jesus no segundo episódio. Jesus era bonzinho, amém? No terceiro episódio aconteceu de novo. Se sou eu, se é você também, você fala assim, né? Mas se é você também, você vai falar miserável de crente, não presta para nada. Não é verdade? Porque na verdade, irmãos, no nosso coração está, todos nós temos a ingratidão no nosso coração também. Nós queremos muito o benefício que alguém pode proporcionar para nós, sim ou não? Mas muitas vezes quando o caminho é inverso, nós vamos nos deparar com situações na nossa vida em que nós também somos ingratos. Paulo estava muito bem resolvido com essas questões, porque na verdade ele viveu num processo todo da caminhada dele, alguns problemas de relacionamento também, com pessoas. E aí ele está dizendo aqui, olha só, no versículo 10, porque Demas, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Ou seja, o cara desviou, ele amou mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Conhece alguém assim? De repente começou caminhando com você, falou que ia caminhar com você, mas de repente na metade do caminho te abandonou, pulou fora do barco. Conhece ou não? Ou só eu? Tem gente que começou comigo e abandonou faz tempo. Começou no projeto, começou em algo que você idealizou, algo que você sonhou junto, que você orou, e de repente te abandonou. É normal. O que você não pode perder é o teu olhar daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. E Paulo, nesse momento, ele está mostrando para nós que, a despeito do abandono, de ter sido desamparado, meu irmão, o olhar dele era um só, era só um lugar, era a eternidade. O olhar de Paulo não estava nas coisas dessa terra, mas o olhar de Paulo, se você olhar um pouquinho para trás, aqui nesse capítulo 4 mesmo, ele está olhando para aquilo que era a proposta de Deus para a vida dele, de combater o bom combate, de ir até o fim na sua carreira, até o fim na sua caminhada. Porque o que ele está buscando do Senhor é a certeza da sua salvação. E nós estamos aqui buscando o quê? Né? Essa convicção no nosso coração de que o Senhor vai nos entregar uma grande coroa de glória, amém? A coroa da nossa salvação, Ele mesmo vai entregar para nós. Você crê nisso? É essa a nossa busca na nossa jornada, sim ou não? É isso que mais alegra o seu coração quando você vem à igreja? É isso que mais atrai o seu coração quando você vem à casa do Senhor? Deve ser isso. Se não for, deve ser. Amém? Porque, meu irmão, de que vale ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma, perder a sua vida? E interessante que Paulo vai trazendo a lista dessas pessoas que o decepcionaram. Vamos continuar lendo aqui. No versículo 11, no versículo 10 ainda, vamos continuar. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos, agora aqui é nesse personagem que eu quero entrar, para a gente ir para o final da nossa mensagem. Toma Marcos, João Marcos, né, em algumas versões aí, traze-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Traze com você João Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Se você abrir a Bíblia aí, lá em Atos, se eu não me engano, capítulo 13, vamos ler rapidinho, Atos capítulo 13, se vocês puderem colocar aí para mim, Atos capítulo 13, a partir do versículo 13, só para você entender. Vamos lá, ler rapidinho, gente. E partindo eles estavam indo ali para uma primeira, estavam reunidos lá na igreja em Antioquia, e Deus trouxe a direção para eles irem para uma viagem missionária. Vamos ler. Diz assim: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da aleluia, glória a Deus. Jesus, me ajuda aqui na língua aqui. Deus é bom, né, gente? Aleluia, não sai o nome. Panfilha, aleluia. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Olha só, e eles saindo,
de Perge chegaram a Antioquia da Psídia e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se e depois da lição da lei dos profetas lhe mandaram dizer aos principais da sinagoga: varões irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo-lhe silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E aí ele está trazendo aqui, né, o contexto da época que o Senhor resgatou o seu povo, e com braço poderoso o tirou de lá, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Amém? E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Paulo está falando a respeito desse texto, mostrando que a missão deles nesse tempo, se você olhar o capítulo 13, e a gente não vai ter muito tempo para falar, o que há no coração de Paulo e Barnabé aqui é uma direção de irem para uma viagem missionária. E quando eles chegam ali, eles estão com o abençoado do João Marcos, que caminhou com eles, não é isso? E aí João Marcos desviou, falou: eu vou voltar para Jerusalém, porque talvez o motivo pelo qual João Marcos, né, cansou da viagem. Quem já fez uma viagem missionária aqui? Levanta a mão. Quem já viajou pelo mundo afora? Amém. Vou profetizar para que você viaje e faça muitas viagens missionárias. Amém? Irmãos, em nome de Jesus, eu creio nisso, amém? Nós cantamos aqui, não cantamos? Eis-me aqui. Sabe o que você está cantando? Senhor, me envia. É isso que você está cantando. Quem quer ser enviado aqui? Tá difícil o negócio, hein? Você pode ser enviado na sua casa, lá no seu condomínio, em qualquer lugar. Mas eu vou orar para Deus preparar uma viagem missionária para você, abençoada. Irmão, eu fui numa viagem missionária. Na viagem missionária, em 2012, fui lá para o Paraguai e fiquei 22 dias lá. Irmão, viagem missionária é uma benção, irmãos. Minha esposa tem medo de barata. Quem tem medo de barata aqui? Irmão, 22 dias, só o sangue do cordeiro, coitada dela. Eu falei: Jesus, cura ela dos traumas. Ela nem está aqui, está lá dentro da salinha lá. Irmãos, difícil, viagem missionária não é uma viagem para a gente tirar selfie em todo lugar. Não é assim? Para no ponto turístico e tira selfie. Né? Se a gente fosse tirar selfie na época, tinha que tirar com as baratas. Matamos mais uma. E fazer a contagem na viagem toda. Mas por que eu estou falando? Porque na verdade, irmãos, quando a gente vive o desafio de pregar o Evangelho, de levar as boas novas do Evangelho, nós vamos viver o sofrimento que esse propósito que o Senhor trouxe para a nossa vida gera na nossa existência, sim ou não? Existe muita alegria no coração de um pastor ou de um líder, de um missionário, quando ele traz uma mensagem nos lugares e as pessoas se arrependem, se convertem. É essa a recompensa daquele que sai numa viagem missionária. Essa é a alegria. Ele não está muito preocupado assim se ele vai dormir na rede ou se ele vai dormir no chão, ou se ele vai dormir com as baratas. Ele está preocupado em levar pessoas ao conhecimento do reino de Deus. Amém? Essa é a vontade do missionário. Ele faz de tudo, suporta as baratas, suporta o chão, suporta o colchão duro, né? Suporta todas essas coisas. Aí você pensa: puxa vida, nunca vou ser um missionário. Para ser um missionário, passar essa miséria toda aí. Meu irmão, a recompensa que nós temos da nossa vida com Deus e naquilo que Ele nos chamou para cumprirmos o seu propósito é muito maior do que essas coisas que passam. Deus nos chamou com uma vocação e com um propósito, como eu falei no início, sim ou não? Se Ele tem um propósito, tem um chamado para a tua vida, o maior desejo dele é que você cumpra o seu propósito. João Marcos está ali naquele momento, sabe, olhando para as dificuldades daquela viagem, e ele olha para todo aquele cenário, olha para Paulo. Se você olhar um pouquinho da história de Paulo, no capítulo 15 mesmo de Atos, numa segunda oportunidade da viagem, de uma próxima viagem, Barnabé, que havia sugerido para Paulo levar João Marcos nessa primeira viagem, já desistiu, né? Barnabé chega ali, né, tentando apaziguar aquela primeira impressão errada que Paulo tinha de João Marcos, traz ali a direção para ele, falando: olha, vamos levar João Marcos de novo nessa próxima viagem. A palavra fala, meu irmão, que os caras brigaram, discutiram feio, quase saíram no tapa. Paulo falou: eu não vou levar esse camarada porque ele deixou a gente para trás.
Na primeira viagem, aí imagina a discussão de Paulo e Barnabé, irmãos. Ele deixou a gente. Então agora eu não quero caminhar com ele. Caminha você com ele, Barnabé. Você quer andar com ele, caminha com ele. Barnabé era tranquilo, né? O significado dele, eu já falei aqui, né? Filho da consolação. Então ele sempre tinha uma palavra boa para consolar as pessoas. Ele sempre estava ali buscando, né? Reunir todos os crentes. Se você olhar a história de Barnabé, é outro ponto. Você vai ver que ele era um homem generoso, voluntarioso, abençoador do reino. Amém? Glória a Deus. E é a característica dele. Só que a característica de Paulo, o cara agitado, baixinho assim, eu acredito, meio invocado. Conhece alguém assim, gente? Conhece alguém insuportável quando acorda? Conhece ou não? Minha esposa conhece. Mal-humorado assim, mas é rápido, irmão. Aquele mau humor sai depois que eu já oro, já saio. Eu falo, não fala comigo nos primeiros minutos do dia. Deixa eu ir ali orar. Aí eu volto para a terra. Falo, Jesus, abençoa meu dia. Aí eu já logo falo para minha esposa que ela é linda, abençoada, maravilhosa, ela também, e está tudo certo. Amém? Só para você entender as características da vida de Paulo. Ele não quer caminhar com o João Marcos, por quê? Porque o cara abandonou ele numa primeira viagem. Certamente vai abandonar na segunda. Essa é a impressão que ele fica. Sim ou não? Não é essa a impressão que a gente fica quando a gente tem que dar oportunidade para alguém que deixou a gente para trás? A gente pensa duas vezes, não é? Porque a gente está calejado, não é isso? Ah, fulano não presta, não vou dar oportunidade porque não tem jeito. Na nossa vida é assim. E nós vamos sempre descartando pessoas da nossa vida. Paulo, nesse processo, tinha essa situação muito mal resolvida no seu coração. Só que as palavras de Paulo, se você olhar, são as últimas palavras que ele está dizendo. E o que ele traz no seu coração? Aquilo que verdadeiramente importa na nossa vida como comunidade. A comunidade do amor, a comunidade que prega o amor, sabe o que é? Andarmos com nossos relacionamentos consertados. Não andar com o nosso coração dividido. Não andar com o nosso coração bagunçado a respeito da vida do meu irmão, da minha irmã. Paulo está falando o seguinte, ele pisou na bola comigo uma vez, e existe uma situação que tem diferença no meu coração com ele, mas eu sei das qualidades que ele tem. Sabe por quê? Porque nós olhamos somente para os defeitos das pessoas, e o desejo de Deus é que você olhe para essas pessoas que de alguma forma te abandonaram ao longo da sua caminhada, e que você veja a qualidade, veja Cristo na vida dela, veja a obra de Deus completa, nem que for pela fé, meu irmão. Não estou brincando não, estou falando sério. Porque Paulo, ele entende que ele era muito útil para o ministério. E ele fala com essa convicção, traz para mim esse camarada, porque ele é muito útil. Paulo fala, meu irmão, com base num próprio texto que ele mesmo escreve, né? Lá para a igreja de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, coloca para mim aí, por favor. A partir do versículo 4, se eu não me engano. Paulo está trazendo no seu coração a memória, agora no final da sua vida, esse texto. Ele está trazendo que todas as pessoas que foram constituídas na igreja, colocadas na igreja pelo Senhor, têm um dom, têm um ministério e têm um chamado para ser proveitoso para alguma coisa. Você foi chamado para ser aproveitado em alguma área da igreja, amém? É isso que Paulo está dizendo. Eu trouxe esse ensinamento como doutrina, como direcionamento para o povo, e agora eu não posso negar ele no final da minha vida e levar uma situação que não está bem resolvida. E essa palavra é para você mesmo. O que mais importa na nossa vida, essa palavra é para mim também, amém? O que mais importa na nossa vida, meu irmão, sabe o que é? É saber que nós precisamos valorizar pessoas. E é isso que Paulo tem no final da sua caminhada. Eu não vou partir para a eternidade, eu não vou buscar, requerer uma coroa de glória, uma coroa de justiça. Não vou buscar requerer do Senhor a salvação, se eu tenho alguma situação bagunçada na minha vida. Então traz o camarada aqui que eu preciso conversar com ele, e ele é muito útil ainda para aquilo que Deus quer fazer. Você entende isso? Meu irmão, tem pessoas que nós tiramos e descartamos da nossa vida, que Deus deseja que você vá até essa pessoa, e vá consertar o que ficou para trás. Quem está preparado? Irmãos, é esse o chamado de Deus. Vamos ler aqui, olha só. Ele está falando a respeito dos dons, não é isso? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
Versículo 6, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Fala, é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Sabe o que Paulo, para aí, sabe o que Paulo está trazendo nesse texto, quando ele pede para trazer João Marcos? Ele é importante, existe um fim proveitoso da vida desse camarada. Ainda que você despreze as pessoas, ainda que você não veja valor nelas, ou talvez os valores que você vê, diante dos olhos naturais, sejam pequenos demais. Às vezes o que mais ressalta são os adjetivos ruins, não as qualidades. Meu irmão, existe, se a pessoa está do teu lado, convivendo no meio da sua comunidade, na sua casa, se a pessoa faz parte do seu círculo de relacionamentos, ela é importante, existe um dom, um talento, uma habilidade para ser aproveitado para o reino de Deus. Amém? Ainda que você tenha uma barreira, uma divisão, essa barreira, essa divisão ficou na cruz do Calvário, porque tudo aquilo que nos separava, meu irmão, foi cravado na cruz, e o desejo de Deus é que você viva em unidade do Espírito com o seu irmão. Glória a Deus. Você crê nisso? É esse texto que Paulo está trazendo no seu coração como lembrança. Puxa vida, ele é proveitoso para o ministério. Existe um bom proveito da vida desse camarada, ele é muito útil para mim. Sabe o que Paulo faz nesse momento da vida dele? Está trazendo no seu coração aquilo que verdadeiramente importa. O que verdadeiramente importa na sua vida? As suas conquistas, aquilo que é o teu propósito? Ou viver bem dentro dos relacionamentos? Ou as pessoas que são mais importantes? Porque Jesus não morreu na cruz do Calvário por coisas. Porque o ditado do mundo é assim, você usa as pessoas, não é isso? E desfruta de todas as coisas, não é assim o ditado popular aí? Que muitas vezes dentro da nossa relação diária, nós fazemos uso das pessoas, brincamos com as pessoas, usamos até quando dá, e depois descartamos, não é verdade? Meu irmão, as pessoas, foi por elas que Cristo foi para a cruz e morreu, e é pelas pessoas que agora o apóstolo Paulo está falando, eu preciso consertar essa situação na minha vida, porque foi por essas pessoas que Cristo morreu, e se eu quero uma coroa de glória, eu preciso me acertar nos relacionamentos. E sabe qual é o texto que diz lá a respeito dessa questão do relacionamento, do perdão? Mateus 18, versículo 15 em diante, se vocês puderem colocar aí para mim, vamos ler esse texto aqui, Mateus capítulo 18, versículo 15. Olha só, irmão, vamos ler atentamente. Ora, se o teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele. Só, se te ouvir, terás ganho teu irmão. Amém? Então, o primeiro ponto aqui desse texto aqui, a gente já vai continuar a leitura. Se o teu irmão pecar, você chama ele e conserta. Amém? Está preparado aí? Em nome de Jesus. Versículo 16, né? Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois. Jorjão, vai comigo lá, beleza? Vamos acertar essa parada aí, porque você é grandão, qualquer coisa você me defende. Tô brincando aqui, gente. Mas se o teu irmão, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Ou seja, não é isso? Não é um caminho que eu preciso ir? Não é uma direção de Deus para nós? Na sequência da leitura, vamos lá. Se recusar ouvi-los, dize-o a toda a igreja. Amém? E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Mas a sua parte você precisa fazer nesse negócio para acertar as coisas. Amém? O que mais importa para a gente é estar bem dentro dos relacionamentos. E muitas vezes nós não estamos bem dentro da nossa casa, irmãos. Lá em casa, lá, as pessoas que são mais próximas. Porque os maiores problemas de desapontamento são dentro dos relacionamentos familiares. O que você tem que consertar? Vai e conserta. Precisa de testemunha, estou eu aqui. Precisa de ajuda, está o Jorjão ali para nos ajudar. Amém? Estou brincando com vocês, mas é fato, meu irmão. No final da nossa caminhada, o que realmente importa
são as pessoas que nós vamos levar para a nossa vida. Amém? É como nós vamos partir dessa terra. Todo mundo quer entrar no céu, quer ir para a eternidade, sim ou não? Mas a gente precisa entrar lá, meu irmão. Para entrar lá, a gente precisa resolver tudo aqui. Não vai ficar nada pendente, não. E não vai dar tempo de voltar para resolver, meu irmão. Quem quer entrar? Fala, eu preciso consertar os relacionamentos quebrados na minha vida. Porque Jesus morreu para mim. Meu irmão, sabe qual que é o nosso maior problema? É que nós achamos que essas coisas são um problema, não um pecado. Não é verdade? Ah, é um problema que eu tive. Não, é pecado. Não é um problema, é o pecado. E sabe como Cristo resolveu a questão do pecado? Como o Senhor, Deus, resolveu o pecado? Ele veio até nós. Ele veio até nós na pessoa do seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Coloca para mim, se eu não me engano, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Só para dar respaldo nessa palavra que eu acabei de falar. A respeito do livro de João 3,16. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Sabe o que ele está falando? Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você foi reconciliado com o Senhor na cruz do Calvário. Ele pagou o preço do pecado que você tinha. Não era problema, era pecado. E isso nos separava do amor de Deus. Mas Ele reconciliou a minha vida e a sua vida na morte e na entrega dele da cruz do Calvário. Ele fez aquilo que nós temos que fazer. Deus enviou o seu Filho e falou, olha, vamos resolver o problema do pecado. Resolve o problema, meu irmão, do seu pecado. Amém? Todo mundo quer ir para o céu? Está duro o discurso ou está tudo certo? Irmão, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, amém? Estamos no final. Nós percebemos que Deus trata dessa maneira. E o que é mais importante nessa relação aqui agora? Que Ele pede, traz para mim a capa. Não é isso que eu deixei lá na casa do camarada lá. Vamos ler lá no versículo de número 12, se eu não me engano. 13, na verdade. Quando vieres, traze a capa que eu deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Sabe o que ele está falando aqui? Traz para mim os livros e os pergaminhos, para que eu tenha minha mente ocupada. O fim da minha carreira está chegando. A minha trajetória está indo para o final. Eu já estou perto de ser entregue à morte. De um jeito ou de outro eu vou morrer. Ou por uma enfermidade mortal que vai destruir a minha vida nessa masmorra, ou algum capataz aqui do Império Romano vai vir e vai acabar comigo. A convicção do coração de Paulo é o seguinte: a minha vida está chegando no fim. Traz a capa para eu me aquecer aqui, pelo menos ter uma morte um pouquinho mais digna, mais aquecido. Você entende isso? Você vê que os valores da vida de Paulo são outros. No final da vida dele, o que mais importa é ter os relacionamentos curados, é ter uma morte digna, quentinho ali. Amém? E ele está falando a respeito dos livros, para que a mente dele fosse uma mente sadia pela palavra de Deus, pelas instruções de Deus, pela palavra do Senhor, pela direção de Deus. Você entende isso? E ele está mostrando para nós um outro lado. Traga os pergaminhos, porque Paulo, na maior parte das suas cartas que ele mandou para as igrejas, e os seus ensinamentos, a direção que Deus trouxe para as igrejas, foi preso, que ele escrevia e mandava os conselhos. Conserta com teu irmão. Tem divisão no meio da igreja, tem uma diferença com este ou com aquele, vai lá e conserta. Ele mesmo traz esse ensinamento, irmãos. Aquele texto que nós lemos lá de 1 Coríntios, capítulo 12, é isso que a gente precisa lembrar. No versículo de número 23 de 1 Coríntios 12, diz, irmãos, que aqueles membros que a gente, considera menos honrosos, a esse nós devemos dar muito mais honra. Aquele que é mais frágil, ou talvez aquele que tenha mais problema, mais dificuldade de compreender o amor de Deus. É isso que nós devemos honrar muito mais, de caminhar perto, de abraçar e de acolher. Amém? São essas coisas que são mais importantes. São as pessoas que são mais importantes na nossa caminhada. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Segundo ponto, se apegue àquilo que realmente é essencial para a sua vida. E o terceiro, meu irmão, sabe qual que é o terceiro ponto? No versículo de número 18, ele fala a respeito da traição. Esse Alexandre aqui, provavelmente, ele foi o que entregou Paulo. Paulo estava escondido, existia essa perseguição sobre a igreja,
E provavelmente foi ele que deu lá a delação premiada e entregou Paulo. Recebeu uma graninha e entregou Paulo. E aí Deus falou para ele que é o seguinte: fica na mão do Senhor, né? Sabe o que ele está falando? Eu não preciso fazer justiça com a minha mão. O Senhor é o justo juiz, Ele vai cuidar. Mas ele ainda adverte a Timóteo, falou: toma cuidado com ele, que ele é traíra. Você entende? No final aqui ele diz o seguinte: o que mais importa, o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A Ele, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Sabe o que nós muitas vezes estamos perdendo o nosso tempo na nossa caminhada? Nós esquecemos de que tudo que nós estamos fazendo aqui é para a glória dele. Se nós compreendemos que tudo que nós estamos fazendo é para a glória dele, irmãos, se nós tivermos consciência de que o que Deus traz para a nossa vida como dom, como habilidade, como talento, que é para serviço do outro, que é para serviço do reino, nós vamos expressar a glória do Senhor aqui na terra e vamos manifestar o seu amor. Amém? Tudo que Deus deseja e espera de nós é isso, que a gente valorize as pessoas no âmbito dos nossos relacionamentos, seja na comunidade, seja na igreja, seja no trabalho. Ainda que nós tenhamos as nossas diferenças, precisamos andar bem um com o outro. Amém? Em nome de Jesus, se apegue àquilo que realmente vale, aquilo que importa de fato. E o que importa para mim e para você, o que? São os nossos relacionamentos sadios e curados, porque é isso que vai nos dar livre acesso à entrada na glória eterna. Se você tiver alguma pendência, é capaz de você ser barrado, e aí não vai dar mais tempo. Amém? Conserte aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé? Tinha muitas coisas para falar. Paulo não está muito preocupado em ficar falando a respeito do abandono dele, irmãos. Ele está falando aquilo que é essencial para ser resolvido. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, a convicção que Paulo tem no coração está escrita nesse texto, que ele sabe que todo o trabalho dele não vai ser vão no Senhor. Meu irmão, tudo que você fizer, tudo que você faz na obra do Senhor, todas as suas atitudes no seu dia a dia, todo o seu trabalho no Senhor, ele não é vão. Amém? Não é vão. No versículo de número 23 e 24 de Colossenses, se eu não me engano, você pode pôr para mim aí, Colossenses 3, 23 e 24, quero encerrar com esse texto. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o seu coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Servi a Cristo o Senhor. Nós estamos servindo a Cristo. Tudo que nós tivemos que fazer, vamos fazer para o Senhor. Se vamos restaurar os nossos relacionamentos, vamos restaurar porque nós temos convicção no nosso coração que é o que o Senhor espera, é o que o Senhor deseja. Nós estamos fazendo isso para a glória dEle. Sabe, meu irmão, o que nós estamos mais perdendo, sabe, no dia a dia, dentro do cristianismo, é viver dividido dentro dos nossos corações, e a divisão, ela só rouba o nosso tempo no que diz respeito ao cristianismo. Nós não vamos conseguir avançar no cumprimento do propósito dele, na nossa vida de maneira individual e dentro do contexto de comunidade. Falar do perdão não é fácil, sabe por quê? Porque geralmente, quem a gente tem alguma diferença está perto da gente. Quem tem alguma coisa, não é isso, contra nós, ou a gente tem alguma coisa contra, está perto da gente, não é verdade? E essas coisas a gente trata como problema e vai tratando a vida inteira. Dá para ficar assim? Vamos tratar, vamos resolver, sabe por quê? Porque nós vamos poder declarar em alto e bom som que nós somos aquela igreja primitiva, onde todos se reuniam, e quando eles se reuniam para orar, meu irmão, vinha a presença de Deus, o poder do Espírito descia, a graça de Deus envolvia todo mundo, era um mistério só. Amém? Você crê nisso? É essa igreja que o Senhor vai buscar, uma igreja unida no Espírito. Poderia ler outros textos aqui, lá em Efésios capítulo 4, fala a respeito dessa unidade do Espírito.
mas uma unidade que vai sendo tratada, onde toda a barreira, todo o muro de divisão que existia, foi simplesmente cravada na cruz, e o ministério que Deus trouxe para nós, foi o da reconciliação e da paz. Amém? Se queremos viver uma vida dentro dos nossos relacionamentos abençoadas, precisamos ter a atitude de saber que as pessoas são mais importantes, e que elas têm a sua importância no reino, elas têm a sua importância. Ninguém aqui, meu irmão, ninguém é melhor do que o outro. Nós todos somos irmãos em Cristo, você crê? Somos a comunidade dos santos, somos aquele que tem o amor, que manifesta o amor, que manifesta a graça, e isso está sendo perdido, porque muitas vezes nós olhamos as diferenças, e esbarramos nas diferenças, e não tratamos isso como um pecado. O nosso olhar acusador, julgativo, que estende o dedo, meu irmão, no nome de Jesus, somos filhos eleitos de Deus. O apóstolo Pedro, ele fala lá que nós somos um povo escolhido, adquirido, sacerdócio real, não é isso? O povo eleito pelo Senhor. Você sabia que você é de exclusividade de Deus? É um povo exclusivo. Meu irmão, e nós estamos perdendo essa nossa exclusividade do nosso relacionamento de uma igreja poderosa, de uma igreja forte. Sabe por quê? Por causa do nosso ego, por causa do nosso orgulho. Porque pedir perdão é fácil. Quando eu erro com alguém, ou alguém erra comigo, são duas pontes aqui. Quando eu erro, eu tenho que ter, meu irmão, a coragem. Eu preciso ser homem, ser macho mesmo. Desculpa a expressão aqui, honrar as calças que eu estou vestindo. Você entende? Eu tenho que passar por cima do meu orgulho, da minha vaidade, ir lá e falar: meu irmão, eu errei com você, pisei na bola mesmo, vacilei, olha, me perdoa, eu estou arrependido do que eu fiz. Aí sabe o que existe, meu irmão? Comunhão, a cura, a restauração, a vida, a milagre, a oportunidade do quebrantamento, da reconciliação, de caminharmos um pouco mais juntos. Você está entendendo aqui? Quando eu passo por cima disso, agora também existe a outra ponta aí do perdão. Quando alguém erra comigo, aí você olha e fala: ah, miserável, você me viu passar na prova e não me ajudou, sim ou não? Tem sabor de mel, tem sabor de mel, nem sei, não é para cantar não, tá? Sabe, com coração vingativo, vai ter que vir aqui, Jesus, se prostrar na minha presença. Meu irmão, quando alguém erra com você, vai lá resolver o problema do pecado que está aí. Amém? Você vai sair daqui hoje para resolver os problemas, irmão, no nome de Jesus, do pecado. Amém? Tire as diferenças do seu coração, limpe o seu coração, porque eu já falei, quando Deus viu que nós tínhamos um problema com relação à nossa comunhão com Ele, não fomos nós que chegamos até Ele. E o próprio Jesus disse: não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi a vós. Ele veio até nós e resolveu o problema que tinha comigo, com você, que era do pecado. E Ele pagou a nossa dívida ainda. Amém? Quer ser abençoado nesse ano? Quer viver uma vida maravilhosa, irmão? Resolva os problemas, tire as diferenças do seu coração, seja desafiado pela palavra do Senhor. Confesso a vocês que eu estava com uma outra palavra e Deus me incomodou para trazer esse texto. Se você tiver que ligar para alguém ou resolver alguma questão com alguém, faça ainda hoje, mas dirigido pelo Espírito. Amém? Procure as pessoas, resolva e restaure a comunhão. Não viva um ano inteiro, meu irmão, aprisionado a essas coisas. Vai produzir muitos males para a sua vida. Paulo podia estar muito angustiado, aprisionado com aquilo que tinha sido feito contra ele. Quando ele foi ser julgado, meu irmão, um homem que implantou a igreja lá na Ásia Menor, dezenas de milhares de pessoas se converteram por intermédio da vida dele. Na primeira defesa dele,
Sabe quantas pessoas chegaram lá para ser testemunha dele? Nenhuma. Ele tinha ou não tinha motivos para estar com o coração cheio de mágoa, ressentimento, rancor? O que ele disse? Que o Senhor não os impute esse pecado, que o Senhor os abençoe, que esse peso não venha sobre eles. Misericórdia, graça, amor de Deus. Amém? Nós temos esse mesmo sentimento? Muitas vezes não. Esse sentimento que o Senhor quer gerar em nós. Nós estamos ouvindo, amém? Precisamos colocar em prática. A questão do pecado nós lemos aqui. Você precisa ir. Você precisa ter atitude de resolver os problemas. Se você for sozinho e não resolver, chame 2 ou mais pessoas, crentes, amém? Para ser testemunha daquele pedido, daquele ato de reconciliação. Não é costume nosso aqui da igreja chamar a pessoa na frente da igreja e expor ninguém aqui. Não queremos que isso aconteça. E eu acredito que quando nós somos tocados, direcionados pela palavra do Senhor, nós vamos para resolver os problemas. Resolva os problemas. Posso orar por você? O que realmente importa na sua vida, irmão, são as pessoas. Se apegue àquilo que é necessário para a sua caminhada. Amém? E tudo que você fizer na presença do Senhor, seja para glorificar o nome dEle, seja para exaltar o nome dEle. Amém? Não faça para o seu louvor, para a sua glória. Faça para expressar gratidão, honra e exaltação ao Senhor. Deixa eu orar por você, que eu tomei um pouquinho do tempo aqui. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Sabemos que o maior desejo do Senhor é produzir, ó Deus, cura nos nossos relacionamentos. Toda barreira de divisão, ela vai cair no nome de Jesus. Todo sentimento, Senhor, de rancor, de ódio, de ira, vai saindo agora dos corações, ó Pai, no nome de Jesus. Tudo aquilo que separava, Senhor, o esposo da esposa, separava os filhos dos pais, os pais dos filhos, ó Deus. O Senhor disse lá, Pai, para o profeta Malaquias, que nos últimos dias, ó Deus, o Senhor traria esse conserto nos relacionamentos próximos, íntimos, familiares. O coração dos pais se converteriam aos seus filhos, e dos filhos se converteriam aos seus pais. Pai, é esse avivamento, Pai, dentro das nossas relações pessoais, familiares, que nós clamamos, pedimos isso, Pai. Vem com esse tempo, Pai. Vem com esse tempo produzindo vida, Pai, produzindo cura nos relacionamentos. Toda barreira de separação, ó Deus, todo muro de inimizade, ó Deus, seja arrancado dos corações, nas mentes, e que nós sejamos, ó Deus, perdoados pelo Senhor também, perdoados, ó Deus, por um tempo de ignorância quanto ao conhecimento, mas hoje, Pai, os nossos olhos estão sendo abertos, os nossos corações estão sendo tomados pela Tua palavra, ó Deus, e essa, Pai, será a nossa atitude. O valor, ó Deus, e aquilo que é mais importante são as pessoas, não são as coisas. Em nome de Jesus, Pai, as pessoas são mais importantes, os nossos relacionamentos são mais importantes. Vamos nos apegar àquilo que realmente importa, Senhor. Não vamos viver aprisionados a nada. Não vamos viver aprisionados a nada, Senhor. A nada desse mundo, nada que nos distraia, nada que nos aparte da comunhão com o Senhor. E Pai, tudo aquilo que nós tivermos que fazer, ó Deus, nós vamos glorificar o Teu santo nome, porque nós estamos servindo a Cristo o Senhor. É a Cristo o Senhor que nós estamos servindo com a nossa vida, com os nossos dons, com os nossos talentos. É o Senhor que nós estamos servindo. Pai, tira mesmo dos nossos corações. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos a ter a atitude de ligar, de marcar um encontro, de ir, ó Deus, resolver os problemas, Senhor. Ó Deus, os problemas causados pelo pecado, Pai, da ira, da revolta, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, arranca, Senhor, a amargura dos corações. Nós repreendemos todo espírito de amargura. Ó Deus, toda ira, toda cólera, toda facção, Pai, todo, Pai, pensamento, Pai, maligno, Pai, que gera divisão, Senhor, que gera destruição. E isso está destruindo, Pai, a vida de muitas pessoas. E no nome de Jesus, o Senhor, ó Pai, tem um antídoto, e o antídoto é a Tua palavra, é o sangue de Jesus. Nós somos reconciliados contigo, temos o Teu perdão, e de bom grado vamos, ó Deus, viver no âmbito dos relacionamentos o perdão do Senhor.
Nada vai nos impedir de chegar no nosso propósito principal. Nós vamos, Pai, declarar como apóstolo, ó Deus, aguardando mesmo, Senhor, com ansiedade, com a expectativa muito boa, a coroa, Pai, a coroa da glória, Pai, que o Senhor, justo juiz, nos entregará naquele grande dia, Senhor. Ó Deus, nós não vamos parar no meio do caminho. Ó Deus, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar na eternidade. Nós estamos aqui, Pai, caminhando para isso. Nós vamos chegar lá, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você, talvez que entrou aqui hoje pela primeira, segunda, 10ª vez, não importa, e não entregou a sua vida para Jesus. Jesus, Ele te perdoou, amém? Ele resolveu o problema do pecado que nos separava dEle. Você que está longe, afastado, se tem alguém aqui, irmãos, eu quero que você faça o sinal com a sua mão. Quero entregar a vida para Jesus. Ele resolveu o problema. Pode vir aqui na frente, por favor. Tem uma pessoa, vamos aplaudir ao Jesus. Tem uma pessoa aqui, vindo aqui. Isso, meu irmão, o Evangelho é isso. A palavra, quando ela é lançada, ela não volta vazia. Meu querido daqui vai receber um abraço do pastor Wander. Tem mais alguém, gente, que quer entregar a vida para Jesus, quer se reconciliar com Ele? Vem aqui na frente. Mais uma senhora, vai aplaudindo a Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, esse é o maior momento. Isso, vem aqui, se tiver mais alguém aí. Tem mais alguém? Às vezes eu não enxergo por causa dessa luz abençoada aqui. Amém? Vocês vão orar comigo aqui, por gentileza? Seu nome, meu querido? Carlos. E da senhora? Noêmia. Glória a Deus, mais uma Noêmia aqui na nossa casa. Vocês vão repetir comigo, vocês estão entregando a vida de vocês para Jesus. Amém? Vocês podem repetir comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra, e o problema que me afastava do Senhor era o pecado que me distanciava da comunhão contigo. Eu compreendi, Senhor, a Tua morte, o Teu sacrifício, e o Senhor quitou a dívida na cruz do Calvário, através do Teu sangue. Por isso eu te peço, Senhor, perdoa todos os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a permanecer ligado ao Senhor até a volta de Cristo. Amém? Vamos orar por eles. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos a vida da Noêmia, do Carlos. Pai, declaramos, ó Pai, a bondade do Senhor sobre a vida deles. Nós desligamos todas as obras das trevas, ó Deus, contra a vida deles, seja quebrada em nome de Jesus, Pai. Que eles vivam, Pai, na presença do Senhor todos os dias, na comunhão do Senhor. Eles sejam fortalecidos, e que toda a barreira de inimizade dentro dos relacionamentos, que o Senhor traga a eles, ó Deus, certeza, ó Deus, de que o Senhor é Pai, de que o Senhor, ó Deus, é perdoador, e que eles semeiem, Pai, o perdão, semeiem, Pai, a palavra de restauração por onde passarem, no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus. Os irmãos vão dar um abraço, vão pegar o nome de vocês, acompanhem eles, mas aplauda bem forte a Jesus, porque esse é o Evangelho, amém? Que gera mudança, salvação e transformação. Glória a Deus, em nome de Jesus. Irmãos, uma coisa que eu quero falar para vocês: nós muitas vezes não celebramos mais como antigamente esse ato profético aqui, da entrega, da confissão. E nós precisamos vibrar, ser vibrantes. E o desafio de Deus para mim, Ele está falando comigo hoje à tarde nessa palavra, lendo essa palavra. Nós precisamos ser intensos naquilo que é o propósito dEle para a nossa vida. Ele deseja que você seja intenso dentro dos relacionamentos, seja um agente transformador. Se você conhece alguém que está bagunçado aí, que está ruim, seja esse agente. Leve a mensagem, leve o amor do Senhor, para que as pessoas vivam reconciliadas com elas, amém? E com Cristo Jesus. Seja esse agente, é o desejo de Deus para mim e para você. Você crê nisso? Você foi abençoado aí ou não? Amém? Às vezes assim, no meio da semana é dureza, né, gente? Pega pesado, vai falar de perdão ainda. Só Jesus, né? Mas Deus é bom, Ele quer levar a gente para o céu. Amém? Eu quero encontrar você lá. Você não quer me encontrar lá? Pensou, meu irmão, a gente prega aqui, vive tudo bagunçado. Aí chega lá, você chega lá, cadê o Rogerinho? Ficou. Ou eu chego lá, eu não olho para você, como é que fica? Ou de repente a gente não vai, se encontra aqui, nós ficamos porque estava bagunçada a nossa vida. Você entende? Seja agente e se preocupe com aquilo que realmente importa.
Meu irmão, as pessoas são importantes. Jesus morreu por elas. Amém? Irmãos, é interessante que nós só damos valor a algumas pessoas quando elas partem dessa vida. Pai, mãe. Isso aqui é um conselho para quem tem pai e mãe. Graças a Deus eu tenho meu pai e minha mãe. Não viva com um problema na sua casa. Porque depois que parte, meu irmão, um ente querido, alguém que você ama, mas por motivos bobos você vai se perdendo. Resolva. Irmãos, eu faço visita nos lares e a gente quer que você abra a sua casa. Já falamos aqui para ir lá, para abençoar a sua casa, sua família, ter comunhão. O que a gente mais vê nesses âmbitos familiares é a barreira da separação, por coisas muito bobas e pequenas. Seja um agente transformador por onde você passar. Amém? Vou começar lá da sua casa. Se tem alguma coisa, meu irmão, resolva. Vai na certeza. Faça assim com as suas mãos. Está sendo abençoado aqui, amém? Pai, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite com o propósito de nos abençoar pela Tua palavra. Fomos reconciliados contigo na cruz, na morte do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado porque o Senhor resolveu o problema que nós tínhamos com o Senhor, que era o pecado, que nos separava. O Senhor veio até nós, nos perdoou, passou o Teu sangue sobre a nossa vida, nos dando direito da salvação. Pai, nós te agradecemos por isso. Que a nossa vida seja assim, que esse ano possamos viver intensamente, levando a reconciliação por onde o Senhor nos levar. Muito obrigado pelo Teu amor que está sobre a nossa vida e que vai repousar mesmo na vida de cada família aqui representada. A reconciliação nos lares, nos relacionamentos, de pai, de filho e pai, de esposo e esposa. Nós cremos nisso, Pai, em nome de Jesus. Que a gente possa se apegar somente àquilo que realmente importa. E tudo que nós fizermos seja para glorificar e exaltar o Teu nome. Seja para exaltar o Teu nome. Nós te agradecemos. Que o Teu amor repouse sobre a nossa vida. A graça do Senhor Jesus seja derramada na nossa vida. E que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas em nossos corações, desde agora e para todo sempre. Amém.